Oi pessoal, vamos começar mais uma série de vídeos aqui no canal, sem descontinuar as outras. Vamos começar de Freud, né, cronologicamente. Vou usar sempre não, né, mas na maior parte dos vídeos, essas edições da Companhia das Letras, que saíram as obras completas, né? O primeiro texto se chama Informe sobre minha viagem de estudos a Paris e Berlim, escrito pelo Freud, em 1886, em março. Nesse texto ele faz um informe à sua universidade, essa viagem realizada com uma bolsa do jubileu da universidade. Ele fez essa viagem para Paris e Berlim com uma bolsa da sua universidade de Viena. Honorável Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena. Ele vai falar bastante sobre o Charcot, o professor de neurologia, que ele vai conhecer em Salpêtrière. Em minha solicitação de uma bolsa de viagem do Fundo do Jubileu da Universidade para 1885 a 1886, manifestei o propósito de ir a Paris, para o hospício da Salpêtrière, a fim de lá prosseguir meus estudos neuropatológicos. Vários fatores contribuíram para essa escolha. Primeiro, a certeza de encontrar na Salpêtrière um grande número de enfermos, que em Viena se acham dispersos e, portanto, são de acesso mais difícil. Então, Salpêtrière era um grande hospício, né? Depois, o grande nome de Charcot, que havia 17 anos já trabalhava e ensinava naquele hospital. Por fim, refleti que não podia esperar aprender algo essencialmente novo numa universidade alemã, depois que em Viena havia desfrutado de forma direta ou indireta dos ensinamentos dos professores Meiner e Nofnagel. A Escola Francesa de Neuropatologia, por outro lado, me parecia oferecer algo diferente e particular em seu modo de trabalho. E, além disso, tinha abordado novos campos da neuropatologia, aos quais o trabalho científico na Alemanha e na Áustria não se aplicou da mesma forma. Freud, então, entendia que havia uma pesquisa neuropatológica diferente na França do que havia na Alemanha e na Áustria. Devido aos poucos contatos pessoais entre médicos franceses e alemães, os achados da escola francesa, alguns bastante peculiares sobre o hipnotismo, outros de importância prática sobre a histeria, encontraram antes ceticismo do que crença e reconhecimento em nossos países. E os pesquisadores franceses, com o Charcot à frente, muitas vezes tiveram de tolerar a objeção de ausência de senso crítico, ou pelo menos de inclinação ao estudo de casos estranhos à sua elaboração dramática. Os estudos do Charcot não eram bem recebidos para os médicos alemães. Os estudos do Charcot a respeito do tratamento da histeria, né, usando a hipnose.
Depois que o Honorável Colégio de Professores me distinguiu com a bolsa no exterior, aproveitei de bom grado a oportunidade para formar um juízo, fundado em experiência própria, sobre os fatos mencionados. Com a satisfação, ao mesmo tempo, de início segui o conselho de meu venerado mestre, o professor von Bruck. Durante as férias que passei em Hamburgo, a amável solicitude do Dr. Eisenloh, o conhecido representante da neuropatologia naquela cidade, tornou possível que eu examinasse bom número de doentes nervosos no Hospital Geral e no Hospital Heim, além de me permitir o acesso ao hospício de Klein Friedrichsberg. Mas a viagem de estudos sobre a qual aqui informo teve início apenas com minha chegada a Paris na primeira metade de outubro, no começo do ano letivo. A Salpêtrière, que visitei primeiramente, é um amplo conjunto que, com seus prédios de 2 andares, dispostos em quadrados, e com seus pátios e jardins, lembra bastante o Hospital Geral de Viena. Ao longo do tempo, a Salpêtrière foi destinada a usos diversos, o primeiro dos quais está indicado em seu nome, como em nossa Gewehr Fabrik. Está dizendo, então, numa nota, que Salpêtrière, em francês, designa uma fábrica ou depósito de salpêtre, ou salitre, que é usado em fogos de artifício, explosivos, etc. A construção foi erguida para servir de arsenal no início do século XVII. Também o prédio do Instituto de Fisiologia de Viena foi originalmente uma Gewehr Fabrik, fábrica de armas. Então, os dois hospitais, no início, eram fábricas de armas. Tanto o Gewehr Fabrik de Viena, que virou o Instituto de Fisiologia, como Salpêtrière, que no início era um depósito de salitre. De maneira análoga, a famosa casa de concertos de Leipzig se chama Gewandhaus, porque inicialmente abrigava os negociantes de roupas, Gewand. Como os prédios mudaram a função, né? E então, o prédio da Salpêtrière, que teve usos diferentes, se tornou por fim um asilo para mulheres idosas, que abrigava mais de 5.000 pessoas. Olha o tamanho desse hospital. Era natural que as doenças nervosas crônicas estivessem grandemente representadas nesse material patológico. E anteriores médicos-chefes do asilo, Briquet, por exemplo, também haviam iniciado o estudo científico das enfermas. Mas um obstáculo ao trabalho contínuo e sistemático era o hábito dos médicos-chefes franceses de mudar frequentemente de hospital, e assim também a especialidade que estudavam, até culminar sua carreira no grande hospital clínico Hotel-Dieu. Os médicos que iam lá estudar, muitos casos que estavam ali nessa população, eles acabavam tendo que mudar de hospital. Interrompendo os estudos. Mas
Jean-Martin Charcot, que em 1856 era médico residente na Salpêtrière, percebeu a necessidade de fazer das doenças crônicas o objeto de um estudo exclusivo e ininterrupto, e se propôs retornar à Salpêtrière como médico residente. Não, como médico-chefe. E não mais sair de lá. Então Charcot se dedicou ao estudo exclusivo e ininterrupto das doenças crônicas nervosas. Sendo um homem modesto, Charcot afirma que seu único mérito foi haver realizado essa intenção. A natureza propícia do material clínico o fez dedicar-se às doenças nervosas crônicas e sua base anatômico-patológica. E por cerca de 12 anos ele deu aulas de clínica voluntariamente, sem cargo docente, até que, em 1881, foi instituída uma cadeira de neuropatologia na Salpêtrière, a ele confiada. Então, o Charcot, ele estudava a base anatômico-patológica das doenças nervosas crônicas. Para ele, o Charcot ele estudava doenças crônicas, nervosas, ele estudava a base anatômico-patológica delas. Isso trouxe mudanças decisivas nas condições de trabalho de Charcot e dos seus discípulos, que se tornavam numerosos. Como necessário complemento do material permanente do asilo, foi criado um departamento clínico na Salpêtrière, em que também eram atendidos pacientes homens e cujos doentes eram selecionados num tratamento ambulatorial oferecido uma vez por semana. Além disso, então, uma consulta externa, não uma consulta aos internos. Além disso, foram colocados à disposição do professor de neuropatologia, nas instalações daquele amplo hospital, um laboratório para trabalhos anatômico-fisiológicos, um museu de patologia, um ateliê de fotografia e moldes de gesso, um gabinete oftalmológico e um instituto para a utilização de eletricidade e hidroterapia, garantindo-lhe a possibilidade de recorrer à colaboração duradoura dos discípulos a quem foi entregue a direção desses estabelecimentos. Olha quantos recursos o hospital colocou para o médico-chefe. Laboratório anatômico-fisiológico, museu de patologia, ateliê de fotografia e moldes de gesso, e por aí vai. O homem que dirige todos esses recursos, o Charcot e assistentes, tem hoje 60 anos. É de uma vivacidade, jovialidade e perfeição no uso da língua que costumamos atribuir ao caráter nacional dos franceses, e de uma paciência e laboriosidade que tendemos a reivindicar para a nossa própria nação. Olha o elogio dele a Charcot. A vivacidade dos franceses e a laboriosidade dos alemães, todos dos austríacos. Atraído por essa personalidade, em pouco tempo me limitei a frequentar apenas aquele hospital e a seguir apenas o curso desse professor. O Freud se interessou muito pelo trabalho do Charcot. Fiz tentativas ocasionais de assistir a outras aulas, mas logo me convenci de que, na maioria das vezes, tinha de contentar-me com peças de retórica bem articuladas. Somente procurava não perder as autópsias e comunicações do professor Brouardel no necrotério.
Então ele também se interessava pelo trabalho do professor Boardel, autópsias. Na Salpêtrière, meu trabalho assumiu uma forma diferente da que eu me havia proposto originalmente. Eu tinha chegado com a intenção de tomar uma só questão como objeto de uma pesquisa aprofundada. E já que em Viena me ocupava sobretudo de problemas anatômicos, escolhera o estudo das atrofias e degenerações secundárias após afecções cerebrais em crianças. Então, o Freud foi estudar em Salpêtrière problemas anatômicos. Ele foi estudar as atrofias e degenerações secundárias após afecções cerebrais em crianças. Foi colocado à minha disposição um material patológico bastante valioso, mas achei que as condições para utilizá-lo não eram propícias. Então ele faria um estudo anatômico, né, no laboratório de anatomia. Então ele recebeu um material valioso, né, para fazer o estudo dele, mas achei que as condições para utilizá-lo não eram propícias. O laboratório não se achava instalado de modo a acolher um trabalhador de fora. E o que havia de espaço e recursos era pouco acessível, pela ausência de qualquer organização. Ele não achou as condições que ele precisava para trabalhar. Vi-me obrigado, então, a desistir do trabalho anatômico e me contentei com uma descoberta referente às relações dos núcleos do funículo dorsal da medula oblonga. Mas depois tive a oportunidade de retomar pesquisas desse tipo com o Dr. von Darchevich, de Moscou. E nosso trabalho resultou na publicação de um artigo na Neurologisches Centralblatt, com o título sobre a relação do corpo restiforme com o funículo dorsal e seu núcleo. Em contraste com as deficiências do laboratório, a clínica de Salpêtrière oferecia tantas coisas novas e interessantes que tive de empenhar-me completamente para usufruir aquelas oportunidades de aprendizado. Então ele foi levado para a clínica. Ele foi estudar um aspecto anatômico de uma patologia, mas o laboratório não era bom, então teve que ir acompanhar a clínica. A semana se dividia da seguinte forma: na segunda-feira havia a aula aberta de Charcot, que encantava pela perfeição formal, ao passo que seu conteúdo já nos era conhecido dos trabalhos da semana anterior. Essas aulas não eram exatamente uma instrução elementar em neuropatologia, mas sim comunicações sobre as mais recentes pesquisas do professor. Impressionavam sobretudo pela constante referência aos doentes que eram apresentados. O Charcot, então, às segundas-feiras, fazia apresentações das suas pesquisas em neuropatologia e trazendo os doentes, né? Na terça-feira, Charcot mantinha a consulta externa, em que os assistentes lhe traziam para o seu exame, na terça-feira, tanto casos típicos como misteriosos, extraídos do grande número de pacientes ambulatoriais. Se às vezes era
desencorajador? Quando o mestre deixava alguns desses casos recaírem em suas palavras, entre parênteses, no caos da nosografia ainda ignorada. Outros casos lhe davam a oportunidade de fazer observações muito instrutivas sobre os mais diversos temas de neuropatologia. Então, desses casos que ele atendia às terças, muitas vezes ele atribuía a um caso, se referia ao caso, dentro do se perdia no caos da nosografia ainda ignorada. Mas em outros casos, ele fazia observações úteis, né, em neuropatologia. Então, alguns casos eram frutíferos, né, e outros não. A quarta-feira era dedicada, em parte, aos exames oftalmológicos, que o Dr. Parinot realizava na presença de Charcot. Nos outros dias, o professor visitava as salas clínicas ou prosseguia os exames dos doentes que o ocupavam no momento, na sala de conferências. Desse modo, tive a oportunidade de ver e examinar pessoalmente um bom número de pacientes e de escutar o parecer de Charcot sobre eles. Então, Freud pôde consultar e ver o parecer do Charcot. De valor ainda maior do que essa aquisição de experiência, contudo, parece-me ser o estímulo que recebi durante os 5 meses em Paris do constante trato científico e pessoal com o professor Charcot. Então ele foi como um assistente do Charcot, muito bem recebido por ele. No tocante ao trato científico, não se pode dizer que eu recebesse maior atenção do que os demais estrangeiros. Tinha acesso à clínica todo médico, falei então, assistente de Charcot não, né? Ele trabalhou como outros estudantes e teve uma atenção igual a dos outros também. Tinha acesso à clínica todo médico que havia se apresentado, e o trabalho do professor se dava publicamente, em meio a todos os jovens médicos, seus assistentes, e aos médicos estrangeiros. Ele parecia trabalhar junto conosco. Refletir em voz alta e esperar objeções da parte dos discípulos. Então, o Charcot atendia na frente dos outros, fazia pensava nas suas hipóteses, né? E esperava a intervenção dos outros, dos alunos. Quem quisesse podia intervir na discussão, e nenhuma observação deixava de ser considerada pelo mestre. A naturalidade na forma de relacionamento e o fato de que todos eram tratados de modo cortês e em pé de igualdade, algo que os estrangeiros estranhavam, faziam com que também os tímidos não achassem dificuldade em participar vivamente dos exames que Charcot realizava. Nós o víamos indeciso, inicialmente, diante de fenômenos novos e difíceis de serem interpretados. Podíamos acompanhar as vias pelas quais buscava chegar à compreensão deles, a maneira como constatava e superava os obstáculos.
Então o Charcot trazia casos novos, desafiadores, e como o Charcot falava, testava suas hipóteses, né, falando, os estudantes viam o modo dele trabalhar, viam as decisões dele. Podíamos acompanhar as vias pelas quais buscava chegar à compreensão deles, a maneira como constatava e superava os obstáculos. Podíamos observar e notar, surpresos, que Charcot nunca se cansava de contemplar aquele fenômeno, até que, pelo trabalho repetido e despreconceituoso dos seus sentidos, chegava à concepção correta. Se a isso acrescentarmos a total franqueza exibida pelo professor nessas horas de trabalho, será fácil compreender por que o autor desse relatório, assim como todos os demais estrangeiros na mesma situação, deixou a clínica de Salpêtrière como admirador incondicional de Charcot. Então, o Charcot, ele era incansável, ele era generoso, né? Enfim, dividia o trabalho com os outros. Ele era incansável para entender o fenômeno, na contemplação do fenômeno. Ele tentava novamente fazer a sua observação do fenômeno, e ele olhava o fenômeno de forma despreconceituosa. E ele se atinha ao fenômeno o máximo possível. E falava francamente do que pensava, das suas dificuldades também. Essa postura do Charcot você vai vendo no Freud, né, ao longo do trabalho dele. Ele, diante dos seus pacientes, ele vai ser incansável na contemplação dos seus pacientes. Ele vai ser honesto quanto às suas dificuldades e aberto na exposição das suas hipóteses, e honesto também para rever suas próprias hipóteses. Seja hipóteses em torno de um caso ou suas hipóteses teóricas, né, que perpassam vários casos, né? Então, a postura do Charcot vai ensinar muito para o Freud. Ele costumava dizer que, em linhas gerais, a obra da anatomia está concluída e a teoria das enfermidades orgânicas do sistema nervoso se acha pronta, de certo modo. Agora seria a vez das neuroses. Então, o Charcot, segundo Freud, diz que já há todo o estudo feito da anatomia. Também já existe toda a teoria das enfermidades orgânicas nervosas. Agora tem que se estudar as neuroses. É lícito ver nessa afirmação apenas uma expressão da mudança ocorrida em sua própria atividade. Há anos ele trabalha quase exclusivamente com as neuroses, sobretudo com a histeria, a qual, desde a abertura do ambulatório e da clínica, pode estudar também nos homens. Aí ele vai começar a falar do trabalho do Charcot sobre a histeria. Porque o Charcot disse, olha, já se conhece
Já se conhecem as doenças orgânicas, doenças nervosas orgânicas, né? Mas o que dá para ser estudado, o que deve ser estudado agora são as neuroses. Esse tipo de doença nervosa. E entre as neuroses, a histeria. Buscarei resumir em poucas palavras as contribuições de Charcot na clínica da histeria. Não se pode dizer que a histeria seja atualmente um nome de significado bem definido. O estado patológico a que se aplica esse nome é caracterizado cientificamente apenas por traços negativos, que são pouco estudados, de forma relutante, e que são alvo de alguns preconceitos bastante difundidos. Tais preconceitos são a suposta relação do adoecimento histérico com as excitações genitais, a opinião de que não é possível indicar uma sintomatologia determinada para a histeria, pois qualquer combinação de sintomas pode aparecer nela. E, por fim, a importância exagerada que se atribuiu à simulação no quadro clínico da histeria. Então, Freud diz que a histeria é algo mal definido, ou o significado dela não é bem definido, e como é que se define atualmente? Como é que se define? As tentativas de definição atuais as definem negativamente. De forma preconceituosa. Que preconceitos? Que atribuem a histeria, o adoecimento histérico, com excitações genitais. Uma relação entre excitação genital e histeria. O estabelecimento da histeria. Outro preconceito, de que não há uma sintomatologia determinada para a histeria, pois ela pode apresentar qualquer combinação de sintomas. E também o terceiro preconceito, e talvez o pior deles, né, é que as histéricas fingem. O quadro clínico da histeria se caracteriza pela simulação. Então, a histérica, né, ou o histérico, é um simulador do seu sintoma, e a gênese da sua doença está ligada à sua excitação genital. E o sintoma pode ter... Os sintomas podem aparecer vários sintomas, né? Então, a histeria é algo... a histérica é uma simuladora, os sintomas dela são mal definidos, e a origem da doença dela está ligada à excitação genital. Nas últimas décadas, era quase tão provável uma histérica ser tratada como simuladora, quanto, séculos atrás, ser julgada e condenada como bruxa ou possessa. Por outro ângulo, houve até mesmo um retrocesso no conhecimento da histeria. A Idade Média conhecia muito bem os estigmas, entre aspas, sinais somáticos da histeria, que interpretava e utilizava a seu modo. Então, segundo Freud,
andou-se para trás na compreensão da histeria, já que na Idade Média se conhecia os estigmas, os sinais somáticos da histeria. Mas nas policlínicas de Berlim, eu notei que esses sinais somáticos da histeria eram praticamente desconhecidos e que, com o diagnóstico de histeria, parecia que se estava suprimindo toda inclinação a continuar se ocupando do paciente. Então, segundo a observação do Freud, em Berlim não se descuidava da observação do paciente. Ao estudar a histeria, Charcot partiu dos casos mais desenvolvidos, que ele entendeu como tipos acabados da doença. E, primeiramente, reduziu à medida correta a relação da neurose com o sistema genital. Ao verificar a histeria masculina, em especial a traumática, numa frequência até então insuspeitada. Naqueles casos típicos, ele achou uma série de traços somáticos, entre parênteses, natureza do ataque, anestesia, distúrbios do sentido da visão, pontos histerógenos, etc. Fecha parênteses. Que agora permitem fazer o diagnóstico da histeria seguramente, com base em traços positivos. Então, o Charcot pegou os casos mais desenvolvidos da doença e viu e colocou na sua justa medida a relação entre essa neurose e o sistema genital. Pois ele verificou que os homens também têm histeria. E a ocorrência da histeria masculina até então se considerava que não era tanta, né? Então não depende tanto dos genitais, né? Já que os homens também têm histeria, em um grande número de casos, né? Grande quantidade de casos. Então, nesses casos típicos que o Charcot pegou, ele observou os seus traços somáticos. Alguns. Para poder fazer o diagnóstico, que permitiam fazer o diagnóstico da doença. Mediante o estudo científico do hipnotismo, o âmbito da neuropatologia que foi preciso salvar da descrença, por um lado, e da fraude, por outro, ele próprio chegou a uma espécie de teoria da sintomatologia histérica, tendo a coragem de perceber os sintomas como reais na maioria dos casos, não fingidos, sem nisso esquecer a cautela que a insinceridade dos pacientes requer. Então, o Charcot usou a hipnose, uma técnica que alguns, desacreditada por alguns, considerada como fraude por outros. Usando essa técnica, ele pôde observar os sintomas da doença. Sintomas reais.
uma experiência que crescia rapidamente, graças a um excelente material. Logo lhe permitiu levar em consideração também os desvios do quadro típico. E quando precisei deixar a clínica, ele havia passado a estudar, após as paralisias e artralgias histéricas, as atrofias histéricas, de cuja existência pude se convencer apenas nos últimos dias de minha estada. Então, o Charcot, através da hipnose, ele descobriu sintomas típicos e também sintomas que desviam do quadro típico. A enorme importância prática da histeria masculina, geralmente ignorada, e sobretudo da histeria gerada após um trauma. Charcot esclareceu com o exemplo de um doente que por quase 3 meses constituiu o centro de todo o seu trabalho. Então, considerando a histeria masculina e também a histeria gerada por um trauma, Charcot trouxe o exemplo de um doente que ele acompanhou durante 3 meses. Assim, por meio dos seus esforços, a histeria foi destacada do caos das neuroses, delimitada em relação a outros estados de manifestação semelhante e dotada de uma sintomatologia que, embora bastante variada, não mais permite ignorar a existência de leis e certa ordem. Então, o Charcot delimitou os sintomas histéricos, os típicos e também os desviantes. A respeito dos pontos de vista que resultavam das investigações de Charcot, tive com ele uma viva troca de ideias, verbalmente e por escrito, da qual derivou um trabalho a ser publicado nos Arquivos de Neurologia, intitulado Comparação entre a sintomatologia histérica e orgânica. Aí aqui está escrito, né, numa nota, que esse texto foi publicado 7 anos depois, com o título Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas, que está nesse volume. Devo registrar que o fato de as neuroses geradas por traumas serem concebidas como histerias encontrou viva oposição em autores alemães, sobretudo em Thomsen e Oppenheim, assistentes no Hospital Charité de Berlim. Depois vim a conhecer os dois em Berlim e quis aproveitar a oportunidade para verificar se essa oposição era justificada. Por que eles se opunham a considerar como histerias as neuroses de origem traumática. Mas, infelizmente, os pacientes em questão já não se achavam mais no Charité. Minha impressão foi de que ainda não era possível tomar uma decisão acerca do problema e que Charcot agia corretamente ao considerar primeiro os casos típicos e mais simples, enquanto seus opositores alemães começavam pelo estudo das formas complicadas e nebulosas. A afirmação de que na Alemanha não se achavam formas tão difíceis de histeria como as que Charcot utilizara em seu trabalho foi contestada em Paris, e defendeu-se a mesma identidade da histeria em todos os tempos e lugares, invocando-se os relatos históricos de epidemias desse tipo.
Também não descuidei de adquirir experiência própria nos fenômenos surpreendentes do hipnotismo, aos quais se dá pouco crédito, em especial o Grand Hypnotisme, que Charcot descreveu. Para meu assombro, vi que se trata de coisas palpáveis e absolutamente inquestionáveis, mas de tal forma extraordinárias que é preciso testemunhá-las para nelas acreditar. Contudo, não notei que Charcot tivesse predileção especial por fenômenos inusitados, nem que buscasse utilizá-los com finalidades místicas. Então esse fenômeno tão mal falado, né? Era estudado por Charcot, chamado por ele de grande hipnotismo, né? Grande hipnotismo. O Freud observou o Charcot hipnotizando seus pacientes, e essa observação o fez considerar então o hipnotismo como algo palpável e inquestionável. Mas que ele concorda que tem que ser testemunhado para ser acreditado. Contudo, não notei que Charcot tivesse predileção especial por fenômenos inusitados, nem que buscasse utilizá-los com finalidades místicas, né? Então, o Charcot não era um místico, né? Nem um curioso. Para ele, o hipnotismo era antes uma área de fenômenos que ele submetia à descrição científica, exatamente como fizera anos antes com a esclerose múltipla ou a atrofia muscular progressiva. Ele não me parecia um desses indivíduos que se admiram mais com as coisas raras do que com as usuais. E toda a sua orientação intelectual me faz supor que não descansa até haver descrito e classificado corretamente um fenômeno de que se ocupa, mas que pode dormir tranquilamente sem haver dado a explicação fisiológica do fenômeno em questão. O Charcot se interessava pelo hipnotismo não por ele ser algo exótico, porque ele se interessava pelas coisas simples. Ele se interessava, por exemplo, pelas formas simples da histeria. Então ele se interessava pelo hipnotismo não pela raridade dele, né? Pela estranheza dele. E o trabalho dele com o hipnotismo foi de dedicação, de dedicação na descrição e na classificação desse fenômeno. Neste relato, dediquei um bom espaço às observações sobre a histeria e o hipnotismo, pois devia tratar do que é absolutamente novo e que constitui o objeto do trabalho de Charcot. Então, Charcot ele avançou nesses dois campos, né? A delimitação dos sintomas histéricos e a descrição do hipnotismo. Usei menos palavras para falar das doenças orgânicas do sistema nervoso, mas não quero dar a impressão de ter visto pouco, ou mesmo nada, relacionado a elas. Do rico material de casos notáveis, mencionarei apenas os seguintes, como sendo particularmente interessantes. As formas de atrofia muscular há pouco descritas pelo Dr. Pierre Marie, que embora não sejam mais contadas entre as doenças do sistema nervoso, ainda são acompanhadas por neuropatologistas. Então, Freud ele estudou sintomas físicos da histeria,
estudou os sintomas da histeria, mas que é uma doença que não tem uma causalidade orgânica, né? Ela pode ser gerada por um trauma. Para satisfazer, porém, os professores dele, ele disse sim que observou doenças orgânicas. Por isso que ele falou dessa primeira, atrofia muscular. Também observou casos da doença de Meniere, de esclerose múltipla, de sífilis e todas as suas complicações. Em especial o problema com as articulações, descrito por Charcot, de epilepsia parcial e outras formas que constituem o acervo de um ambulatório e de uma clínica de nervos, o que é comum, né? Na clínica neuropatológica. Das enfermidades funcionais, além da histeria, a coreia e as várias espécies de tique. A síndrome de La Tourette, por exemplo, recebiam particular atenção na época em que estive lá. Quando soube que Charcot pretendia publicar uma nova coletânea de suas conferências, ofereci-me para fazer uma tradução alemã do volume. E graças a esse trabalho tive maior proximidade pessoal com o mestre, por um lado, e por outro, a possibilidade de prolongar minha estada em Paris, além do período coberto pela bolsa de estudos que recebera. Essa tradução aparecerá em maio desse ano, pelos editores Toeplitz e Deutsche, de Viena. Devo dizer, por fim, que o professor Ranvier, do Collège de France, teve a bondade de me mostrar seus excelentes preparados de células nervosas e neuráqueas. Minha estada em Berlim, de 1º de março até o final do mês, coincidiu com as férias semestrais. Não obstante isso, tive muitas oportunidades de examinar crianças com enfermidades nervosas nos ambulatórios dos professores Mendel e Eulenburg e do Dr. Baginski. Em toda a parte, fui muito bem recebido. As inúmeras visitas que fiz ao professor Munk e ao laboratório de agronomia do professor Zuntz, onde encontrei o Dr. Loeb, de Estrasburgo, me permitiram formar um juízo próprio acerca da controvérsia entre Goltz e Munk, relativa à localização do sentido da visão no córtex cerebral. O Dr. Baginski, do laboratório de Munk, teve a gentileza de me dar a conhecer seus preparados referentes ao trajeto do nervo acústico e de solicitar minha opinião acerca deles. Aí o encerramento, né? Considero minha obrigação agradecer calorosamente ao Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena por me haver concedido a bolsa de estudos no exterior. Esses senhores, entre os quais se acham todos os meus venerados mestres, possibilitaram-me assim a aquisição de importantes conhecimentos, que espero aproveitar como docente e também na atividade médica. Viena, Páscoa de 1886.